Hi guys, welcome to my English class. This is teacher Andrea Sá. Eu não sei se você viu, mas teve uma videoaula que uma pessoa sugeriu para fazer um vídeo sobre qual a diferença de do, qual a diferença do do e do das. Eu não sei se você assistiu, se você não assistiu, tá lá no canal. Por quê? Porque o do e o das se utiliza, que além do mais que tem o verbo do, que é o verbo fazer, ele se utiliza, também ele é utilizado para fazer as perguntas no presente. E é bom que você vá lá e assista essa aula, porque eu não vou repetir. Hoje nós vamos falar sobre outro auxiliar, porque teve uma pessoa que me fez uma perguntinha, quer dizer, eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas que estão me dando sugestões para vídeos, dúvidas. E se você tiver alguma também, aqui, coloca nos comentários que eu vou fazer uma aulinha especialmente para você. E a pessoa colocou o seguinte: ai, como que eu faço, Teacher André, uma pergunta no passado? E foi aí onde tudo começou. E é por essas e por outras que eu estou fazendo um vídeo sobre isso. E aí, você sabe como que eu faço uma pergunta no passado? Então, eu vou escrever na lousa uma frase na afirmativa pra gente passar pro passado. Vamos ver. You went to the concert yesterday. Ai, Teacher André, como que eu sei? Vou fazer uma perguntinha assim, uma perguntinha básica. Como você sabe que essa frase tá no passado? Se você falou que é por causa do went, well done, great job. Por quê? Porque went é o passado de que verbo? De que verbo? Went é passado de que verbo? Ele é passado do verbo go. Go. The past of go is went. Então vamos lá. You went to the concert yesterday. Inclusive eu acho que eu tenho que fazer uma aula também sobre o passado, about the simple past. Tá, mas esta aula vai ficar para outro dia. Então vamos lá. You went to the concert yesterday. Eu já falei várias vezes em outros vídeos também que não dá. Eu sei que em português, para fazer uma pergunta, tudo que a gente tem que fazer, graças a Deus, é mudar a entonação. Por exemplo, você foi a um concerto ontem. Essa é uma afirmativa. Para eu mudar essa frase afirmativa para uma pergunta seria: você foi a um concerto ontem e não me convidou? Brincadeira, isso é brincadeira. It's a joke. I'm joking. No português, tudo que a gente faz, a gente muda a entonação e já, magicamente, uma frase, ela já vira pergunta. Em português, eu já tô muitas vezes falando que isso não funciona assim. Nós temos que começar com um auxiliar. E qual que é o auxiliar? Agora vem a pergunta que não cala, a pergunta da aula hoje. Qual é o auxiliar, neste caso, para fazer uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe dois, dou-lhe três. 1, 2, 3. Se você falou que o auxiliar é o super, é o did. É o did. Então, como é que fica agora? Did you... agora que vem o momento cuidadinho, pegadinha, momento pegadinha. O que você vai falar? Did you go to the concert yesterday? Ou você vai falar did you went to the concert yesterday? Se você falou did you go to the concert yesterday? Ai, Teacher André, quer dizer então que o verbo aqui no passado ele volta ao normal? Ele volta ao normal. Por quê? Porque o auxiliar já está no passado. Não precisa ter duas coisas no passado. Quando você fala did,
todos entendemos que você vai fazer uma pergunta no passado. Não precisa falar, did you went? Precisa ter duas coisas no passado. Ai, teacher Andrea, que sacada, hein? Exatamente. Então a pergunta ficaria, did you go to the concert? Ai, o que significa o did, André? Did não significa nada. Não tem nenhum significado. Ele só está aqui para ajudar os passado, simple past, a fazer uma pergunta. É só isso, ele não significa nada. Ó. Did you go to the concert yesterday? Did you go to the concert yesterday? E aí responde, yes, I did. No, I didn't. Ai, teacher André, agora eu entendo muitas coisas. Teacher André, você poderia dar um outro exemplo? Of course, darling. Claro. Vou dar um outro exemplo. Você vai me ajudar agora. Eu vou escrever aqui uma frase na afirmativa e nós juntos vamos passar para uma pergunta. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta com she. Vou fazer uma pergunta com ela, com she. Com Mary. Você não assistiu a aulinha lá? Vai lá. É sobre os possessive pronouns, onde eu falo sobre a Mary. She. She saw a movie last weekend. Nossa, teacher Andrea, what's the meaning of she saw a movie last weekend? Ela viu um filme no fim de semana passado. She saw, cuidado com só, hein? Não é sal, não é sal, é só. Pronunciar, saw. She saw a movie last weekend. E aí, como que você vai transformar essa affirmative sentence into a question? Temos que começar com o super. Se você colocou aqui no did, muito bem. E por que did? Ai, teacher Andrés, did porque eu estou vendo que a frase está no passado. E como você sabe que a frase está no passado? Por causa do saw. Ah, é? E qual que é o infinitive do saw? Ai, teacher André, você não sabe. É o sei, a ver, se, só. Se, só. E aí, por causa deste só, eu sei que essa frase de sentence is in the past. E, portanto, eu sei que nós utilizamos qual é o auxiliar para fazer uma pergunta in the past? O did. Agora vamos para a segunda parte, que pode ser complicada, porque como que é aquela história lá? Você vai falar o quê? Did she see? Did she see or did she saw? Se você falou see, well done. Por quê? Ai, tia André, porque você já explicou que o auxiliar já está no passado. Não precisa ter duas coisas no passado. Did she see a movie yesterday? Did she see a movie yesterday? Yes, she did. No, she didn't. E é isso. Próxima vez, você já sabe fazer uma pergunta in the past. Quando, ó, detalhe, tem um detalhezinho que você não pode esquecer. Quando na frase principal não há o verbo to be in the past. Ai, teacher André, agora eu tava começando a entender tudo. O que você quis dizer? Vamos fazer uma última frasezinha aqui. O que você quis... Peraí, teacher André, o que você quis dizer quando... Tá, eu vou colocar um exemplo. Pera. You were at home. Você estava em casa. You were at home. Aqui é o negócio seguinte, gente. Isto aqui
é o que nós chamamos de verbo to be in the past, que é o verbo ser e o verbo estar, mas o verbo ser e o verbo estar no passado. Quando a frase tiver o verbo to be in the past, nós não precisamos do did. Não precisamos. O did pode ficar descansando em casa. Por quê? O que nós vamos fazer aqui? Como que se faz a pergunta nesse caso? Lembrando que em inglês não adianta mudar de entonação. Lembra, em português? Você estava em casa. Pergunta, você estava em casa? Em inglês, a pergunta sempre tem que começar com o auxiliar. E neste caso, auxiliar não é o did. O did é auxiliar para todos os verbos. No passado, que eu quero dizer, né? Menos o verbo to be. O verbo to be tem que fazer alguma coisa assim. Ah, é verdade, teacher Andréia, porque o verbo to be, além de ser o verbo estar, ser, estar, ele também é auxiliar. E no caso, o que a gente faz? A gente troca ele de lugar. Were you at home? É isso. Were you at home? Teacher Andréia, yes, I was. No, I wasn't. Você estava em casa? Sim, eu estava. Não, eu não estava. Verb to be. Verb to be. Verb to be in the past. É o único momento que eu não preciso do super did to make a question in the past. Mas ele também começou. Verb to be também é um auxiliary verb to make questions. E ele tá aqui. Quer dizer, ó. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilha com um amigo de vocês. Sempre tem alguém querendo aprender inglês. Coloca um like aqui para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Aperta o sino. Ai, Teacher Andréia, pra que eu listei aquele sino? É pra você receber notificações dos próximos vídeos. E enquanto isso, see you next class. Nos vemos na próxima aula. God bless you. Que Deus te abençoe. Bye!